dia que meu pai teve que sair do serviço pra salvar minha vida. Naquela época onde a gente morava, tinha muito aqueles terrenos vazios onde só tem mato. E geralmente em terreno assim, ocorre o risco de ter muito escorpião. Aí o escorpião nasce lá e vai dar um rolê na nossa casa. Então desde quando eu era pequenininho, eu ouvia meu pai e minha mãe falando: escorpião é um bicho muito perigoso. Se você leva uma picada dele, você pode até morrer. Então na minha cabeça o escorpião era a pior coisa que eu poderia encontrar em casa. O ano era 2018 e sim, eu não tava nas minhas melhores condições. Meus pais trabalhavam de manhã e eu ficava com o Gabo em casa pra deixar ele na van pra ele ir pra escola. E sempre quando a van chegava, a chave do portão sumia. Aí ficava eu e ele desesperado procurando a chave. Certo dia, no desespero, eu fui procurando as coisas da minha mãe. Eu dei uma levantadinha na roupa de academia dela e pem! Tinha um escorpião lá. Imagina você fica a sua infância inteira ouvindo que uma coisa pode te matar e de repente ela tá ali na sua frente. Eu fiz o que qualquer pessoa sensata faria. Eu me tranquei no banheiro e mandei o áudio pro meu pai. Ô pai, eu fui procurar a chave da van na roupa da mãe e tinha um escorpião lá. É? Um escorpião? E você matou ele? Não, eu saí correndo. Você encontra um inseto mortal nas coisas da sua mãe e a primeira coisa que você faz é perder ele de visão? Mosquei. Quando eu voltei, o escorpião não tava mais lá. Nessa altura do campeonato, a van do Gaba já tinha ido embora. E eu tava com medo de procurar o escorpião e ele aparecer do nada e me picar. Então meu pai teve que sair do serviço, ir lá, achar o escorpião e mandar uma foto pro chefe dele, explicando que ele teve que sair do trampo pra matar o inseto. A gente vai cortar um pacotinho da Copa. Eu e o Gaba resolveu comprar um monte de pacotinho. E a gente percebeu que a gente só pode ser muito azarado, porque até agora não veio uma brilhante, véio. Então nós vamos ver se nós é azarado mesmo e vamos cortar os pacotes. E se vier brilhante nos pacotes cortados, aí realmente a gente é muito azarado, mano. Imagina ver umas figurinhas lendárias aqui. Pra ajudarem, a gente só achou essa tesoura toda velha aqui. Nossa, nem pra fazer um corte reto, pra ser mais... Nossa, velho. Vai agora, deixa os figurinhas aí. Tá, vamos ver o que eu cortei aqui, pessoal. Ok, temos esse homem que eu nunca vi na vida. Esse homem também que eu nunca vi na vida. Esse outro também que eu também não sei quem é. Mano, é a primeira vez que eu fui sortudo em ser azarado, porque não veio uma carta boa, graças a Deus. Bora, galera, minha vez. Ai, meu Deus. Não! James Rodrigues, velho. Nossa, um português. Esse cara aqui que eu também nunca vi no vídeo. Queria dizer que esse vídeo mostrou sim que a gente é azarado, porque todas as cartas que a gente tirou, a gente não tem. Aí teve que colar no álbum tudo cortado mesmo. Se não tivesse cortado, era perigoso vir tudo repetido. O dia que deu uma dor de barriga em mim, eu não tinha papel e eu me limpei com... Ai, meu Deus, eu não acredito que eu vou contar essa história. O ano era 2017, eu tinha essa cara de emo. E eu ia pra igreja com a minha avó toda quarta-feira de manhã. No meio do culto, eu comecei a sentir a dor de barriga, mas eu pensei... O culto acaba daqui a pouco e a casa da minha avó é pertinho da igreja, eu aguento, pô. Acabou o culto, eu falei, vó, vambora. E ela... Vou precisar passar em um lugar rapidinho. Aí sabe quando você fica meio constrangido de falar que tá quase se cagando? Foi esse o caso. Aí eu falei, vamos, vó. No meio do caminho já começou a bater um desespero. E já tava longe da casa dela. E eu me deparei com o banheiro do centro da cidade. Tem 2 banheiros no centro. Um que é lindo, maravilhoso, perfeito. Dá até pra lamber o chão dele. E o outro, meu amigo, se não tem 5 ratos dentro dele, tem 2 mendigos. E por algum motivo não tem papel nele. E adivinha qual que apareceu na minha frente? A vergonha já foi com Deus. Eu falei assim, tô quase me cagando. E entrei no banheiro correndo. Eu vi que eu tava no banheiro com mendigo e sem papel, mas fui do mesmo jeito. E depois que eu acabei, eu percebi a situação que eu tava. E a primeira coisa que eu fiz foi verificar meus bolsos. E eu achei lá um pacote de house. Eu fiz um corte cirúrgico nele e deixei ele exatamente desse jeito. E eu não preciso mais entrar em detalhes, né? E aí, Gu, como foi lá? Vó, foi horrível, eu não tinha papel e eu vou te livrar de ouvir essa história, Por que você não falou comigo? Eu tinha papel aqui. Ah, vó, não acredito. O dia que eu melhorei o dia de alguém que já tinha melhorado meu dia. É, o título ficou meio confuso, mas vem comigo que você vai entender. Um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o meu comentário famoso. Eu falo sobre o dia que eu tava muito mal e que nem vídeo de gente caindo tava melhorando meu humor. E é o meu tipo de entretenimento favorito. Naquele dia que eu tava mal, eu abri o TikTok e apareceu o vídeo dessa mulher pra mim, onde ela diz que mesmo tendo esse hemangioma no rosto, ela nunca deixou de ser feliz e de se achar linda. O carisma dela e o jeito que ela fala sobre a vida melhorou meu dia instantaneamente. E eu comentei, eu precisava ver esse vídeo. E esse comentário agora tá com 230 mil likes. Aí beleza, ontem eu tava aqui de boa em casa quando de repente eu me deparo com esses stories dela. Deus sempre usa pessoas, sempre usa circunstâncias pra nos mostrar que apesar de qualquer coisa, a vida vale muito a pena e merece o nosso melhor sorriso. E hoje foi assim. Eu recebi um vídeo de um rapaz falando de uma fala minha que o fez ver a vida diferente. E ele viu esse vídeo no momento em que ele estava assim, meio. E aí ele comentou nesse vídeo que ele precisava ver o vídeo naquele dia. Ele viu o vídeo no momento que ele precisava, fez outro vídeo falando sobre a minha fala. E aí eu vi esse vídeo dele no momento em que eu também precisava. E agora eu fiquei bem mais feliz.
Gente, e eu quis compartilhar com vocês para que todos saibamos que nós sempre podemos fazer bem a alguém. Alguém dá um troféu de pessoa menos odiada do mundo pra essa mulher, pelo amor de Deus? O dia que um frentista de um posto de gasolina quase fez eu e minha família inteira chorar. Meu irmão, essa história é triste. Tava lá eu e minha família e a gente tinha ido pra uma festa. Nessa festa tinha uma menina insuportável e ela tava tratando o pai dela muito mal. E pra ajudar, o pai dela era daqueles que fica tipo... Ô, filhinha, calma aí, não fica desse jeito, o pai vai te ajudar. E ela tipo... Ai, pai, sai daqui, pelo amor de Deus, você só tá me estressando mais ainda. E isso todo mundo da festa olhando. Meu pai pensava, ai, vai mimar a criança, dá nisso aí. Minha mãe pensava, se eu falasse desse jeito com meu pai, eu acho que eu não estaria nem andando hoje em dia. O Gaba pensava, menina chata do caramba, eu vou pegar um refri, tropeçar e derrubar tudo nela e falar que foi sem querer ainda. E eu pensava, cara, como é que tem gente que come coxinha pela bunda? Não faz sentido nenhum. Aí na volta pra casa, meu pai parou pra abastecer o carro. E enquanto o frentista abastecia, a gente começou a falar da menina. E minha mãe veio com o discurso clássico dela de honrar pai e mãe. E ele ouviu essa conversa. Desculpa me intrometer no assunto de vocês, mas isso que vocês falaram é a mais pura verdade. Eu tenho um filho que não me honra. A minha vida inteira eu fiz de tudo por ele. Quando ele fez 18 anos, eu não parei de pagar a pensão dele e continuei pagando. Só que certo dia, ele pegou o dinheiro que eu tinha dado pra ele, jogou na minha cara e falou, eu não preciso mais desse seu dinheiro podre. Meu filho nunca me honrou. E a maior felicidade do mundo que ele poderia me dar é um abraço. E eu nunca recebi isso dele. Olha que se você quiser um abraço, eu te dou, cara. O dia que eu flertei com 2 homens sem querer. Eu sou um animal. Eu sou um animal. Foi ano passado, quando eu tava no Paraná com as minhas 2 primas. A gente tava de boa em casa quando elas chegaram e me falaram, vamos pra algum lugar agora. Aí a gente foi a uma balada do Paraná. Detalhe, era quarta-feira e só tinha gente velha lá. E tava tocando umas músicas nessa vibe aí. Um monte de velho do chapéu rebolando. Aí a gente escolheu uma mesa pra ficar lá, né? Aí minha prima chegou em mim e falou, Gu, olha ali, na mesa do lado tem um menino muito bonito e ele não é velho. Aí eu olhei pra ele e realmente era muito gato, mano. Aí toda hora minha prima ficava falando pra eu olhar pro menino. Nossa, Gu, olha aquilo, os paranaenses são bonitos. Eu vou ficar longe dele, eu não quero web namorar, não. E por causa disso, toda hora eu ficava olhando pra ele e ele olhava pra mim de volta. Até que de repente, ele chegou na minha prima. E eles conversando, eu vi literalmente a expressão dela fazendo isso. E depois que ele foi embora, minha prima chegou em mim dando risada, falando, Gustavo, esse menino queria te catar. E ele ficou muito decepcionado quando descobriu que você não gosta de homens. Aí no mesmo dia, na saída da balada, passou um cara magnífico na nossa frente. Mas sabe aqueles caras que tem aura de artista? Aí eu fiquei olhando assim pra ele, eu queria muito ser esse cara. Aí ele percebeu que eu tava olhando e falou assim, gostou? Leva pra casa. Na moral, nem pra ser 2 cara feio, era 2 cara lindão. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Isso já fez eu perder muita amizade e quase apanhar da minha mãe no mercado. Ô mãe, por que o cabelo daquela mulher é branco? Ah, porque ela achou bonito e pintou de branco. Mas cabelo branco é coisa de gente velha. Cala a boca. Aí galera, alguém sabe por que o milho verde é amarelo? Tipo... Não era pra ele ser verde, então? Ou se chamar milho amarelo, não sei. Bom, no momento que eu comecei a guardar essas perguntas pra mim, eu comecei a ter amigos. Mas ainda sobraram algumas perguntas. E pra responder elas, eu vou usar nada mais, nada menos do que o Dola IA. O Dola tem um recurso de voz que é só você clicar no microfone que você não precisa digitar pra fazer a pergunta pra ele. Isso aí é caso você esteja ocupado e precise fazer uma pergunta complexa. Eu não tô ocupado, eu só vou fazer pergunta aleatória pra ela. Então, Dola, existe leite em pó, certo? Será que daria pra ser feito água em pó? Sim, existe sim algo chamado água em pó. É diferente do leite em pó. Água em pó? Dola, como que os astronautas fazem pra fazer xixi no espaço? É uma pergunta super curiosa e importante. Veja como funciona passo a passo. Se posicionar e se fixar. Eu nunca imaginei na minha vida que uma inteligência artificial ia me explicar como que um astronauta faz xixi.